do Senhor, irmãos. Como os irmãos já sabem, nós ainda estamos nesse período de confinamento social, onde nós não podemos sair de nossas casas, não podemos ter os cultos presenciais aqui na igreja, mas nós temos as mídias sociais, né, como meios de levar a palavra do Senhor às pessoas que não podem estar saindo neste momento, né? Então, antes de começarmos o culto, eu já peço aos irmãos que se inscrevam no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que nós postarmos, já deixa o seu like, tá certo? E vamos iniciar o culto agora, tá certo? Vamos orar e se concentre aí, desligue todas as coisas que você esteja fazendo e se concentre agora com Deus. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um dia, ó Pai, gravando, Senhor, para Ti, ó Deus. Meu Deus, este culto, Senhor, é para Ti, ó Deus. Meu Deus, recebe, Senhor, tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, aqui, ó Pai. Meu Deus, que chegue, Senhor, a Ti, ó Pai, com um cheiro suave, ó Pai, em Tuas narinas, ó Deus. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada um que esteja assistindo, cada um que esteja, Senhor, do outro lado, ó Pai, vendo, Senhor, este vídeo, ó Pai. Meu Deus, que as pessoas, Senhor, venham entender, ó Pai, o sentido, ó Pai, de Te adorar, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloque em Tuas mãos, ó Pai. Nós já Te agradecemos, ó Pai, por estes meios, ó Pai, que Tu nos tem enviados, ó Pai, nestes momentos, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Neste momento agora é o momento de abrimos a palavra do Senhor, que eu passo agora para a irmã Santa Mônica, que vai estar lendo a palavra do Senhor. Paz do Senhor, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Após esta palavra ser lida, né? Agora chegou o momento de adorarmos ao Senhor, tá certo? Eu passo agora para os irmãos do louvor. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Adoraremos ao Senhor juntamente conosco, amém? O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias achamos sim em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.
ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Amém, irmãos. Após a ministração do louvor, chegou o momento agora de ouvirmos a palavra do Senhor, tá certo? Vamos passar agora para o pastor Pedro, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, com seu sangue comprou para Deus todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Graças a Deus, estamos mais uma vez, através desta rede social, aproveitando este meio que o Senhor nos deu, nestes momentos de confinamento, nesses momentos em que nós estamos vivendo a pandemia por causa de um vírus maligno chamado coronavírus, que está assolando a humanidade do mundo todo. Nós, mais uma vez, damos graças a Deus, porque até aqui, Deus tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas e na vida da igreja do Senhor. Nós somos em 3 congregações, uma igreja local, Igreja de Cristo em Vila Peri, e 2 congregações, Igreja de Cristo em Itacima, Igreja de Cristo em Parque São João. Até aqui o Senhor tem nos dado o livramento, e nenhum dos membros das igrejas tem sido acometido dessa ação do inferno. Hoje nós estamos nesta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020,
no 63º dia de confinamento social, isolamento social, nós, por causa do decreto do governo do estado do Ceará, estamos respeitando e, embora discordamos desse tipo de isolamento, mas nós respeitamos, estamos obedecendo. Os templos estão fechados, não podemos cultuar a Deus coletivamente, mas temos esse meio, a rede social, para estar alimentando espiritualmente os irmãos, através das ministrações da palavra de Deus. E temos ministrado aos irmãos, temos falado desde o início do confinamento, dia 20 de março, até hoje temos ministrado a palavra de Deus, no sentido de orientar os irmãos, aos membros das igrejas, a estarem buscando mais a Deus, afinando, melhorando, aperfeiçoando a sua comunhão com Deus, lendo mais a Bíblia, orando mais, crescendo mais no conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos falado de vários temas e hoje nós queremos ministrar aos irmãos a respeito da firmeza na fé. A Bíblia Sagrada diz que o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, esse vive da fé. E nós queremos basear essa palavra de hoje no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 1, embora nós estaremos citando os outros 2 capítulos, o livro de Abacuque é composto apenas de 3 capítulos, mas nós queremos nos basear especificamente naquilo que nós chamamos e achamos como a oração, a gloriosa oração do profeta Abacuque, que está no capítulo 3. Então nós queremos ler no capítulo 3, convido a você, se tiver uma Bíblia, abra a palavra do Senhor e acompanhe a leitura, e nós queremos fazer isso para a glória de Deus. Nós, quando tocamos, quando falamos da palavra de Deus, quando ministramos a palavra de Deus, nós temos o cuidado de fazê-lo com toda reverência, respeito, temor, tremor, sabendo que não estamos falando de uma ideia qualquer, de um assunto qualquer, de um tema qualquer. Estamos falando daquilo que Deus determinou para o seu povo. Estamos ministrando a palavra de Deus para o seu povo, não apenas para o seu povo chamado, escolhido, salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas para todos os povos da terra. A Bíblia Sagrada é um livro sagrado, determinado por Deus para nos nortear, para guiar as nossas vidas, para alimentar o nosso espírito, para nos encaminhar para Deus, em Deus, por Deus, diante de Deus, a fim de que possamos no mundo brilhar como luzeiros. Quando o Senhor Jesus Cristo diz sobre isso, ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós estamos tocando, nós estamos lidando com a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Portanto, vamos ler, convido você a ler comigo nesse livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote,
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam nas cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descobertos se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz. Aliás, o abismo deu a sua voz, levantou ao altar as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da tua angústia descansarei. Aliás, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra. Meus amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes da palavra de Deus,
Nós estamos diante de um texto sagrado que tem sido tema para músicas, para palestras, para pregações, para ministrações, para reflexões. Conheço várias músicas sobre esse texto e nós estamos nesses dias de pandemia, nesses dias de confinamento, nesses dias de isolamento dentro das nossas casas. É também um momento, um tempo de nós tomarmos essa palavra de Deus, essa oração do profeta Abacuque e também aplicá-la nas nossas vidas. Amados, nós, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo dias de um antagonismo fortíssimo. Nós somos tentados no meio dessas situações adversas, porque pandemia é uma situação adversa, não é todo tempo que a gente vive um momento como este, mas é um momento em que nós somos tentados a muitas vezes até negar a fé que nós professamos. Somos tentados a refletir sobre aquilo que temos crido, sobre aquilo que temos confessado. O mundo nos tenta a vivermos momentos de verdadeiro antagonismo. Nós somos tentados, amados, entre a fé e a dúvida. Quantos de nós permanecem em fé no meio dessa pandemia? Mas quantos de nós ficam em dúvida? Será que Deus está vendo? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai se manifestar? Será que Deus... Há uma tentação de colocar a nossa fé em dúvida. Nós vivemos entre o amor e a indiferença. Nós temos a oportunidade de expressar na prática, nestes dias, o amor incondicional de Deus. Quando somos obrigados a conviver com os nossos familiares dentro das nossas casas. E aí nós teremos grandes oportunidades de refletir se o amor incondicional de Deus realmente está dentro dos nossos corações, ou se a indiferença que há entre as famílias hoje permanece, se ela vigora. Nós somos tentados a viver ou o amor incondicional de Deus, ou permanecemos indiferentes. Nós somos tentados também, meus amados, a viver entre a santidade e o pecado. A santidade é de Deus, refere-se a Deus. O pecado refere-se ao homem caído. Nós somos tentados a vivenciar entre esses dois pontos, santidade e pecado, e refletirmos a respeito disso. Nós somos também tentados entre a liberdade e a perseguição. Quantos de nós estamos duvidando se nós teremos de volta a liberdade de culto, a liberdade de adoração, a liberdade de louvor, a liberdade de expressão, a liberdade que o Senhor Jesus Cristo prometeu que nele nós seríamos livres de toda ação pecaminosa, de toda ação iníqua. Então nós somos levados, tentados a viver
na liberdade, ainda que reclusos em nossas casas, mas praticar a liberdade que temos diante de Deus, evidentemente não usando dessa liberdade para dar ocasião à carne, como a palavra de Deus nos adverte. A Bíblia Sagrada diz, do apóstolo Paulo, que não devemos usar da liberdade como pretexto para dar ocasião à carne. Evidentemente que nós somos libertos do pecado, do poder do pecado, da pena do pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos livres, mas nós fomos ligados a Deus, e em Cristo Jesus nosso Senhor, nós somos livres para vivenciar tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom segundo Deus. Nós temos liberdade para praticar tudo isso. O amor, a alegria, a fé, a longanimidade, a bondade, a benignidade. Nós somos chamados a vivenciarmos o domínio próprio. Nós somos chamados, convocados a vivenciarmos aquilo que faz parte do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o mundo nos tenta constantemente a vivermos pelo que nós vemos, o mundo, repito, nos tenta constantemente a vivermos por aquilo que nós vemos. Veja aí o grande conflito em que está essas conclusões a respeito do coronavírus. A ciência é ver, a ciência é física, a ciência é matemática, a ciência se conduz pelo que é comprovado na prática. Isso, a ciência só vai pelo que se vê. E a grande dificuldade das autoridades é porque a ciência é limitada. A ciência é limitada. Mas a igreja, nós somos convocados, ordenados por Deus a viver uma vida de fé, a viver uma vida de crença. Nós não somos chamados a vivermos pelo que vemos. Somos chamados, convocados por Deus, o Deus Todo-Poderoso, a vivermos pelo que cremos. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós estamos vivendo nos últimos tempos essa pressão de conduzir as nossas vidas por aquilo que nós vemos. Nós estamos pressionados a isso. Nós estamos pressionados a viver pelo que se pode apalpar, pelo que se pode pegar, pelo que se pode provar racionalmente. Somos tentados a isso nesses dias de pandemia. Mas a palavra de Deus nos convoca a vivermos pelo que cremos. Pelo que cremos. E entendendo, amados, essa ordem, nós devemos abraçá-la, vivenciá-la e proclamá-la. É a nossa missão fazer isso, abraçar essa ordem de viver pela fé, vivenciá-la na prática e proclamá-la. É a nossa missão fundamental, é o significado das nossas vidas. Deus nos chamou para, em abraçando a fé nele, em seu Filho Jesus Cristo, vivenciando-a, devemos proclamá-la a toda criatura em todo o mundo. Meus amados, temos a grande oportunidade de, nestes dias de pandemia, em que os templos estão com as portas fechadas, em que as pessoas estão distanciadas como membros do corpo de Cristo, as pessoas estão divididas em suas famílias. O corpo de Cristo é composto por pessoas que
são salvas dentre as famílias e o corpo de Cristo fisicamente não está podendo se reunir, o corpo de Cristo, porque ele se reúne no templo, em nossas casas. Nós somos membros do corpo, mas o corpo está dividido, o corpo está separado em suas casas. Nesse tempo, meus amados, nós somos desafiados a vivenciarmos e a proclamarmos e a defendermos que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo no capítulo 1 do livro da carta que ele escreveu aos Romanos, no verso 17, o apóstolo Paulo, ele repete uma profecia, uma menção de algo que Deus tinha mandado o profeta proclamar, o profeta Abacuque, 600 anos antes de Cristo. O apóstolo Paulo diz no versículo 17 do capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz: a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. Aí cita o texto de Abacuque, 600 anos antes: o justo viverá por fé. Ah, meus irmãos, veja como a palavra de Deus é extraordinária. O profeta Abacuque, 600 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Deus já lhe mandava proclamar que o justo, e aqui não fala de justiça humana, fala de justiça de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, aquele que foi justificado pela a justiça de Deus em seu Filho Jesus Cristo, nos tempos de Abacuque pela fé, no nosso tempo ainda pela fé, mas Cristo já veio e nós proclamamos a fé que nós temos nele. O apóstolo Paulo repete a profecia de 600 anos antes de Jesus. E veja, meus amados, que o livro escrito aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a convicção de fatos que se não vê. Fé é isso. Portanto, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Somos ordenados por Deus a viver pela fé. O justo viverá da fé. Amados, Abacuque foi um profeta. Ele é considerado um dos profetas menores, por conta de que o seu livro só é composto de 3 capítulos. Ele é um dos profetas menores. E o nome Abacuque, ele tem um significado único de abraçar. Amados, essa expressão abraçar fala de comunhão. Por isso o profeta, ele faz aí como que, durante esses seus escritos, ele faz como que uma reclamação diante de Deus. Ele ousa conversar com Deus de maneira a estar colocando diante de Deus. Evidentemente que Deus sabia, conhecia toda a situação, via toda a situação, mas ele, como profeta, um homem chamado por Deus, ele olhava a situação da terra e a apresentava a Deus e fazia perguntas a Deus. Porque o seu nome já fala de comunhão. O nome Abacuque significa abraçar. Abraço significa aconchego,
significa estar perto, significa estar próximo. Temos conversado nesses dias com alguns irmãos, mesmo distanciados, e os irmãos estão dizendo: como estou com saudade da igreja, estou com saudade do culto. Meus irmãos, já são 63 dias de distanciamento. Nós estamos com saudades uns dos outros, porque nós fomos chamados para sermos um corpo. Nós não podemos decepar o braço, retirar um olho, nós não podemos cortar uma perna, nós não podemos tirar um coração, um fígado. Não, o corpo de Cristo está sentindo saudade uns dos outros. Os membros do corpo de Cristo estão com saudade dos outros. Agora, pela manhã, estava falando com a irmã da igreja, estivemos lá rapidamente, com todo o cuidado, por conta da exigência do Ministério da Saúde e do decreto estadual. E a irmã estava dizendo: pastor, como eu estou com saudade da igreja, como eu estou com saudade dos cultos junto com os irmãos. Meus amados, nós fomos chamados à semelhança do profeta Abacuque para termos comunhão uns com os outros. Nós fomos chamados para sermos pessoas que comungam, que estão juntos, que dependem umas das outras. Estamos sentindo saudade disso, mas a despeito disso, não temos abertura e nem a opção de negar a nossa fé. Nós somos chamados por Deus para sermos membros do corpo de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O profeta Abacuque, meus amados irmãos, ele viveu em uma época cheia de conflitos sociais. A data em que ele profetizou aconteceu após a batalha de Carquemis, por volta do ano 603 a.C. De fato, vivemos evidências claras de que viveu no período babilônico e no final do período do reino de Judá, tendo Joaquim como rei. Amados, nós estamos vivendo na prática, vivenciando na prática algo semelhante. Nós estamos vivenciando um conflito político, uma crise política. Nós estamos vivenciando uma crise social. Nós estamos vivendo uma crise na saúde. Nós estamos vivenciando uma crise como o Brasil nunca vivenciou. Sabe, em que as pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio ego, com a sua própria biografia, com o seu próprio nome, não importando quem vai morrer, não importando quem padecerá, não importando quem sofrerá, mas as pessoas, os políticos principalmente, estão nessa vivência, nessa condução administrativa do Estado e do país, como pessoas meramente políticas e que não se importam de verdade com o sofrimento dos mais carentes, dos mais pobres. Nós estamos vivenciando isso. O profeta Abacuque viveu nesse tempo. Meus amados, no meio dessa pandemia, nós somos chamados a vivenciar aquilo que nós cremos e a proclamarmos isso em meio à pandemia, em que nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos, e nós cremos no Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, e cremos num Salvador único e exclusivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus,
que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do amor de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Meus amados e minhas amadas irmãs, louvado e engrandecido seja para sempre o nosso Deus Todo-Poderoso. Na oração do profeta Abacuque, essa oração em que ele faz e que foi posta como um cântico para o templo do Senhor, nós aprendemos lições extraordinárias. Nós aprendemos lições maravilhosas e que nós precisamos praticá-las nestes dias em que estamos no meio de uma pandemia. Quando nós lemos nos primeiros versos, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Veja, o profeta Abacuque está consciente que tinha o dever de ouvir a palavra do Senhor. Ele diz: ouvi, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Meus amados, nós somos chamados a ter uma comunhão íntima com o Senhor. No meio da pandemia, meus irmãos, é no meio das dificuldades que o justo realmente se revela. É no deserto que o justo é tratado, é treinado, é adestrado, é capacitado. Meus irmãos, é no meio da pandemia que nós somos chamados a vivenciar uma comunhão íntima com o Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ah, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus seja referencial para a sua vida, que a palavra de Deus seja referencial para as nossas vidas, que a comunhão com Deus nestes dias aumente. Você ore mais a Deus, você leia mais a palavra de Deus, você esteja sendo mais fortalecido pela palavra de Deus, que você esteja convicto de que a sua vida, a sua sobrevivência do meio dessa pandemia exige que você tenha a direção de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar a direção, é a palavra de Deus que vai nos dar a direção. Somos chamados para vivenciar comunhão com Deus, mas nós só teremos se nós ouvirmos a sua palavra. O profeta diz: Senhor, ouvi a tua palavra. Ouvindo a tua palavra, Senhor, percebi que tu és amoroso, compassivo e misericordioso, assaz benigno. O mundo está em desobediência, o mundo te desagrada. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ah, meus irmãos, como nós temos sido nesses dias desafiados a pedirmos a Deus juízo para os maus. Mas, meus amados, os maus têm uma alma que precisa ser salva. Quantos de nós somos meramente políticos partidários e queremos que o que roubou morra, queremos que o outro pague com sofrimento? Mas, meus queridos, dentro do coração do bandido, do ladrão, do salteador, do ímpio, há uma alma pela qual Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer para salvar a alma do pecador. Meus queridos, quanto mais próximos de Deus, mais o amamos e mais amamos o nosso próximo. Meus queridos, afinemos a nossa comunhão com Deus. No capítulo 3, no verso
15 diz assim, aliás, do versículo 3 até o versículo 15, o apóstolo, aliás, o profeta, ele vai falar dessa ação, dessa prática em que o mundo estava vivendo. E ele é desafiado a olhar não apenas para as obras dos homens, os maus feitos dos homens, mas ele é desafiado para, a despeito das más ações e atitudes dos homens, lembrar-se das obras maravilhosas de Deus, as obras grandiosas de Deus, que envolvem a compaixão de Deus, que envolve a misericórdia de Deus, que envolve o grande amor de Deus pela sua criação. O profeta é levado em vendo a situação desastrosa do mundo no qual ele vivia, considerar o amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus e a salvação de Deus. O propósito de Deus é buscar e salvar o perdido. Deus não veio buscar e salvar o justo. Deus veio buscar e salvar o injusto, o condenado, o pecador. Deus ama a alma do pecador e quer salvá-la. Nós, nesses dias de pandemia, nós somos desafiados a olhar a despeito de vermos a grande situação desastrosa, desobediência iníqua do mundo, nos lembrarmos que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, e os grandes feitos de Deus, meus amados, nos dá confiança em meio à pandemia de que a sua bondade se manifestará. Bendito seja o seu nome. Uma terceira e última lição que nós aprendemos na ação, na oração desse profeta santo de Deus, meus amados, está no verso 16, quando ele diz: ouvindo eu, o mestre, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos. O profeta olha para a santidade de Deus e treme diante de Deus, porque percebe que a podridão da pecaminosidade a qual ele se inclui, e os seus ossos, seus lábios tremem, e os seus ossos se manifestam como falidos. E ele diz: estremeci dentro de mim, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com tropas, porque ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na videira, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amados, entendemos que no meio dessa pandemia, aleluia, no meio dessa pandemia, o que importa para nós é estarmos ligados ao Senhor e a cantarmos ao Senhor em meio à dor, crermos que o Senhor pode todas as coisas, crermos que não somos levados a viver segundo as circunstâncias, mas somos levados a viver pelo que cremos no Deus eterno e todo-poderoso. Ah, meus queridos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uma manifestação de livramento do mundo político, do governo, ainda que os homens não entendam, não descubram que estão errados, ainda assim
eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Meus amados, somos levados no meio dessa pandemia, chamados, convocados pelo Senhor a adorarmos ao Senhor, a cantarmos ao Senhor, a semelhança, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando estava ali aprisionado com seu companheiro fiel, estava ali açoitado, amarrado, estava ali naquele calabouço, suas costas feridas, cortadas, dilaceradas, meus amados. E o que eles estavam fazendo? Silas e Paulo, Paulo e Silas, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Ah, meus irmãos, esse profeta 600 anos antes, ele faz o mesmo. Aliás, o apóstolo Paulo fez o mesmo que ele fez, porque em meio a aquela pandemia, aquela crise do momento, do tempo do Abacuque, em meio àquilo tudo, ele conclui a sua oração: Senhor, ainda que não haja, ainda que não frutifique, ainda que haja negação, Senhor, ainda assim eu te louvarei, eu te exaltarei, eu te glorificarei, eu estarei ministrando a tua palavra, eu estarei ouvindo a tua voz. Meus queridos, somos invocados, convocados, chamados, desafiados a vivenciar uma fé firme. Sede firmes e inabaláveis, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, sempre abundantes na obra do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra, aleluia, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Ah, queridos, somos chamados a vivenciar esses dias de pandemia uma fé firme, inabaláveis, e depois de termos vencido tudo, permanecemos inabaláveis. Louvado seja o nome de Jesus por estas lições gloriosas que nos ensinam o livro do profeta Abacuque. No outro momento estaremos muita coisa mais nesse livro, mas nesse momento fique, entenda que você é desafiado a vivenciar uma fé firme em Cristo Jesus nosso Senhor no meio dessa pandemia. Queremos concluir essa palavra, essa oração, orando pelas famílias, orando pelos pedidos que estão dentro dessa caixinha, orando pelo governo do Brasil e do mundo, orando pela sua vida e pelo seu coração. Oremos ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem, ó Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor. Depois de estudarmos e meditarmos nesta Tua palavra, pedimos, Senhor da glória, que o Teu poder se manifeste soberana e poderosamente na vida de todos estes que ouvirem esta Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra encontre lugar devido. Tua palavra, Senhor bendito, seja guiada pelo Teu Santo Espírito a cada coração, Senhor, e haja um revigoramento, haja uma reação positiva de cada pessoa, meu Senhor, a quem a Tua palavra encontrar, meu Deus, e ela produza aquilo para que ela foi enviada, moldando, libertando, curando, sarando, transformando, santificando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos pedidos que estão aqui dentro dessa caixinha. Contempla cada um, meu Senhor, os teus filhos, tuas filhas, ó Deus, que confiando, ó Deus, em Ti, enviam, não podendo estar no templo, as suas orações para colocarmos dentro dessa caixinha. Ó Deus, que tudo seja contemplado por Ti e a Tua palavra, Senhor, se cumpra na vida dos Teus filhos, abençoando-os, curando-os, livrando-os, libertando-os, provendo em todas as suas necessidades. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos, ó Deus querido, também pelo governo do Brasil, Senhor. Ó Deus, temos ali um presidente da República sitiado pelo Congresso Nacional
e pelo Supremo Tribunal Federal. Senhor querido, o presidente do país é a autoridade maior do país, mas os dois outros poderes estão, ó Deus, baseados, ó Pai Santo, em pura ideologia, atrapalhar um governo justo, íntegro, fiel, temente a Ti, Senhor. Ó Deus, repreende. Sabemos que eles não são, ó Deus, conduzidos pelos seus próprios entendimentos, mas há espíritos imundos que os governa, meu Senhor, na incredulidade deles. E nós pedimos que o Senhor destrone todo principado, toda potestade, todo dominador do mundo tenebroso, toda força espiritual do mal, ó Deus, que governa as autoridades. Pai, repreende-as todas e libera, Senhor querido, o campo de atuação do Teu Espírito. Meu Deus, e o governo temente a Ti desse tempo, Senhor, seja conduzido por Ti. Repreende, Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Ó Deus, repreende as ações do Supremo Tribunal Federal que não concordam, não combinam com a Tua vontade. Repreende, meu Senhor, destrona os que precisam ser destronados, bem como aqueles que fazem parte do Congresso Nacional, os partidos comunistas, meu Senhor, os políticos incrédulos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o governo do estado do Ceará, que é comunista, Senhor, repreende esse espírito maligno, Pai Santo, e libera, Pai Santo, o povo. Libera o povo para viver uma vida temente a Ti, Senhor, e o Teu Evangelho possa caminhar, avançar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Brasil seja livre, liberto da opressão do inferno, e nós tenhamos dias amenos, dias de tranquilidade, dias de paz, e o Teu Evangelho possa encontrar corações sedentos, e haja muitas conversões. Senhor, manda um verdadeiro avivamento espiritual, e a Tua igreja assuma o seu lugar devido, meu Senhor, ao qual o Senhor a chamou, para ser luz do mundo e sal da terra. Assim brilhe a obra, a vida, as ações da Tua igreja no mundo, e o mundo, os homens vejam as suas boas obras e Te glorifiquem a Ti, Senhor, que estás nos céus. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, em nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Após ouvirmos a palavra do Senhor, vamos já partir para o encerramento. Amém. Mas antes de acabar este vídeo, nós temos alguns avisos para dar para os irmãos. O primeiro aviso é que o templo vai estar aberto às segundas, às quartas e aos sábados, a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Por que vai estar aberto? Os irmãos podem vir aqui no templo para entregar dízimos, ofertas ou entregar um pedido de oração, tá certo? Que nós vamos estar orando no final da pregação. E também, se os irmãos quiserem mandar algum pedido de oração, os irmãos podem estar botando aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram, tá certo? Os irmãos podem estar mandando as mensagens que nós iremos responder. E o próximo aviso que eu vou dar para os irmãos é que os irmãos compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, vem aqui, vai estar um quadradinho assim. Os irmãos podem estar se inscrevendo, ativa o sininho, porque aí toda vez que nós postarmos um vídeo, vai estar aparecendo na barra de notificação dos irmãos. Então ativa o sininho e deixa o like nos vídeos, tá certo? Que nós vamos sempre estar postando os vídeos, tá certo? O outro aviso é que amanhã é o aniversário da Santa Mônica. Amanhã é o aniversário dela, a Santa Mônica aqui, ó. Tá vendo? O aniversário dela amanhã. Então já quero parabenizar, né? Parabéns, muitos anos de vida. Não tem cara, mas vai fazer 19 anos. Então parabéns, que Deus abençoe. E até domingo.